Olá, e agora sim vamos lá iniciar esta jornada de mudança de paradigma. Aposto que com as aulas anteriores já houve aqui algumas coisas que começaste a questionar se faz sentido, se não faz sentido, até se calhar já ouviste falar sobre isso e é normal tu teres essas dúvidas, essas questões. Estas próximas aulas vão-te ajudar a perceber melhor alguns conceitos, mas aquilo que eu faço sempre é isto. É normal que, sendo principalmente a primeira vez em que tu estás a ser exposto ou exposta a estes conceitos, a estes desafios conceptuais, possa ser difícil perceber principalmente a aplicabilidade prática. E nesse sentido, num dos primeiros slides deste PDF que tu vais receber dentro da Online Academy, tem lá os meus contactos e tu podes contactar comigo qualquer dúvida que surja, qualquer problema, qualquer artigo que tu queiras ler e que por acaso não encontres, é só entrar em contacto comigo e eu faço essa partilha. Então vamos lá começar. Quais é que são estes objetivos de aprendizagem associados a este início de mudança do paradigma? Primeiro, ter aqui algumas características práticas que nos ajudam a começar a distinguir esta ideia mais linear desta ideia mais ecológica, aplicar e perceber agora sim este conceito de affordances e operar e perceber o que é este modelo de restrições de Newell. Então trago logo aqui um artigo que procura estudar o próprio tema do curso, que é: pode a biomecânica levar a um tratamento eficiente, a uma explicação suficiente da dor lombar? E a verdade é que não. Percebe-se que essas visões surgem de modelos específicos como o modelo cinesiopatológico, não é? Já criado há muitos anos atrás, mas a biomecânica é apenas um fator que vai influenciar esta dor. Então, quando nós estamos a pensar em biomecânica funcional avançada, é importante eu perceber que biomecânica não é só forças, mas também vai ser distribuição das forças, também vai ser o meu sono, o meu stress, a forma como eu estou ou não estou preparado para um determinado treino. Okay? Eu tenho que tratar esta dor de uma forma multidisciplinar, interdisciplinar e perceber até, por exemplo, o meu impacto emocional, o impacto das minhas crenças relativamente ao movimento para influenciar ou não esta dor a aparecer. Depois, um dos meus artigos preferidos e talvez um dos primeiros artigos que eu li sobre lesões e que já o li 5 ou 6 vezes e as 6 vezes percebi coisas diferentes, porque realmente é uma profundidade grande e no início parece que percebemos tudo, mas depois começamos a perceber que na prática nem sempre estamos a aplicar aquilo que realmente nos fomos adquirindo de conhecimento, porque conhecer e aplicar são jornadas diferentes. Mas o que é que este artigo aqui da Bettencourt e do Sérgio Fonseca, que são dois nomes muito conhecidos, nos procura mostrar? Não é? No lado da esquerda nós temos um atleta de basquetebol, ruptura de ligamento cruzado anterior, e no lado da direita nós temos uma atleta de balé, neste caso também de ruptura de ligamento cruzado anterior. E aquilo que nós conseguimos perceber é duas coisas fundamentais. Assim já explica um bocadinho esta ideia da emergência. A lesão é emergente, então a lesão acontecer depende da interação de diversos fatores e apesar de esses fatores serem semelhantes entre diferentes casos, nós nunca conseguimos saber a 100% qual o fator que realmente teve mais impacto. Isto não implica que eu não tenha que ter esse fator em consideração. Okay? E depois, a outra ideia é a ideia do loop recursivo ou da causalidade circular, que é sempre que um padrão emergente surge, sempre que uma lesão surge, sempre que um agachamento surge, sempre que uma resolução ou não de uma tarefa surge, isso vai dar novamente informações para o sistema. O que é que isto quer dizer? Que o meu movimento, a minha saúde, o meu bem-estar funcional, o meu bem-estar do sono, do stress emocional, vai automaticamente influenciar como as diferentes partes do meu sistema se organizam. E há uma coisa importante aqui, que é, vamos comparar o atleta de basquete com o atleta de balé. Apesar de eu saber que o valgo dinâmico é, por exemplo, uma mecânica, biomecânica, que pode ajudar a acontecer esta ruptura do ligamento cruzado anterior, eu entendo que, dependendo dos contextos, esta variável pode ter mais ou menos impacto. Não só porque eu me exponho mais a ela, como eu também posso estar mais ou menos preparado para ela. Outra ideia da não linearidade
Este artigo foi-me apresentado aqui mais ou menos há um ano e qualquer coisa, e eu achei fantástico, apesar de ele já existir há algum tempo e até já ter falado sobre ele, mas ainda não o tinha lido. Mas esta ideia da não linearidade está presente em todo lado, e este artigo procura nos mostrar como é que, por exemplo, numa série de agachamento, neste caso 3 séries de agachamento feitas até à falha, a minha estratégia de coordenação muscular mudava ou não mudava, mantinha-se a mesma, e eu tornava-me mais eficiente ao longo da série ou não. E aquilo que eles perceberam foi que, à medida que a fadiga ia acumulando, as ligações mais fortes, que seriam aquelas ligações mais cor-de-rosa, vão sendo perdidas, mas o meu sistema consegue manter-se a fazer o agachamento. Outra coisa que também deu para perceber é que a estratégia que existia entre repetições e entre séries vai mudando, não só pela fadiga, mas pela própria execução do movimento, que isto contribui para aquela ideia do Bernstein, do repetition without repetition, que é impossível eu executar 2 repetições exatamente iguais. Ou seja, só aí já estamos a mostrar a capacidade de variabilidade e adaptabilidade do meu sistema. Surge então a necessidade de olhar para o corpo humano com princípios diferentes, onde eu já não olho só para um princípio de, ok, eu tenho esta força nesta articulação, e eu começo a perceber que a forma como acontece o movimento, a forma como o meu corpo reage a essa força, vai tendo determinadas características que depois me podem ajudar a desenhar um processo de intervenção diferente. E eu destaco aqui 4 características, que é o comportamento baseado num caos, a não linearidade, um sistema aberto e a auto-organização. O que é que isto quer dizer? O nosso sistema tem um comportamento que nós, a olhar para o olho nu, se conseguíssemos de forma olhar internamente para o corpo, nós não iríamos perceber nada, apesar de ele ser organizado. Só que é uma organização que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Isto porque essa organização é não linear, em sistema aberto e auto-organizada. Não linear, o que é que quer dizer? O output pode nem sempre corresponder ao input, ou seja, a estratégia que o meu sistema usa para criar as relações das diferentes partes. O eu pedir um agachamento a 20 pessoas e saírem 20 agachamentos diferentes. Isso mostra o quão imprevisível é o nosso sistema, e essa imprevisibilidade surge muito esta não linearidade, que é os acoplamentos entre informações e estruturas não vão ser necessariamente iguais a cada repetição, a cada dia, a cada série, a cada exercício. Okay? E durante esse processo de organização, eu sou um sistema aberto, ou seja, eu sou um sistema que está em constante relação com o ambiente. Eu vou ser influenciado pelo calor, pelo frio, por estar num ambiente mais confortável, menos confortável, por estar a treinar num sítio que eu gosto das pessoas ou que eu não gosto das pessoas. Isso tudo vai ter influência. E vai acontecer esta organização sempre de uma forma auto-organizada. O que é que isto quer dizer? Que não há, se calhar, necessidade de eu ter um comando central específico para desenvolver uma ação. Todo o meu sistema funciona em conjunto, com a consciência dos seus constrangimentos internos e externos, para auto-organizar uma solução a priori eficaz e eficiente, que poderá, claro, não ser, e aí entra o nosso trabalho de otimizar e adaptar aquele sistema. Então podemos começar a olhar para a função do corpo como algo emergente, como algo, mais uma vez, que depende da interação entre diferentes fatores. E como o Franz Bosch nos mostra, é importante, assim, eu começar a olhar para a estrutura da anatomia e biomecânica como algo mais de, ok, eu estou perante um contexto de rede e não estou perante um músculo isolado. O músculo por si só gera força? Claro que sim, mas ele também vai suportar carga, transmitir carga e energia, estabilizar e interagir com outras estruturas. E entra assim aquilo que é o nosso modelo de Newell, não é? Que procura nos mostrar que todo o movimento que acontece é dependente de 3 constrangimentos. A tarefa, não é? E como é óbvio, a própria tarefa em si, onde pode entrar até o próprio torque, vai ter influência, o ambiente onde eu estou a executar essa tarefa e o organismo, as capacidades que eu tenho de interagir com isso. Eu gosto de usar estas imagens aqui como exemplo, que é, por exemplo, se me pedirem para fazer um agachamento num beco escuro que me dá aquela sensação de medo, mas eu for um campeão de artes marciais, muito provavelmente eu vou conseguir fazer o agachamento normalmente. Mas se eu, por exemplo, o indivíduo,
eu tiver medo, tiver receio, tenho medo ali de ser assaltado ou algo do género, e me pedirem para fazer um agachamento, o nível de tensão no corpo, rigidez, vai ser completamente diferente e posso ou não fazer ou não conseguir fazer com eficiência suficiente. Claro que isto é um extremo, nós vamos estar a trabalhar a priori com as pessoas em ambientes seguros, é apenas para destacar este impacto de as minhas características, o ambiente vai influenciar a forma como eu executo a tarefa, principalmente porque nós estamos em constante relação com este ambiente. E Gibson, né, James Gibson e depois a Eleanor Gibson trazem-nos esta ajuda, e depois mesmo o Turvey, o Heft, ou seja, que nos ajudam a perceber esta ideia da percepção-ação e de que tudo o que nós estamos a fazer depende de uma percepção e de uma relação entre a percepção-ação que acontece de forma mútua e contínua, como se fossem só um. E o que é que nos permite, no fundo, ter esta percepção-ação? É a capacidade que eu tenho de me relacionar com affordances. O que é que são affordances? São propriedades, um, características, estruturas ambientais que me convidam a uma determinada ação. Ou seja, de uma forma muito simples, se eu tiver uma porta em que tem lá escrito empurrar, essa affordance do empurrar direciona-me para uma solução muito específica, que é o empurrar. Não é? Mas se eu vir o símbolo de empurrar e puxar, mas aquilo estiver escrito, por exemplo, em chinês, eu já vou ter duas oportunidades de ação, que é, eu vou ter que tentar empurrar e puxar, se acertar à primeira consegui, se não acertar à primeira vou ter que ir para a segunda. Ou seja, eu dependo de conseguir interpretar esta oportunidade de ação para a utilizar para criar movimento. Um dos contextos que se percebe facilmente isso é, por exemplo, se eu estiver na escalada. A primeira vez que eu vou escalar, isso aconteceu comigo, eu via lá, não é, as pegas e eu conseguia pegar ou utilizar as pegas que para mim que entravam dentro daquilo que eram as minhas capacidades, as tais capacidades do indivíduo de relacionar-se com o mundo externo. Mas ao meu lado estavam lá atletas, não sei se são atletas ou simplesmente praticavam há muito tempo, que olhavam para as pegas e viam possibilidades de agarrar mais de lado, mais de frente, com o corpo mais inclinado ou menos inclinado, que para mim não faziam sentido nenhum. Então, a experiência do próprio praticante no ambiente, por aí fora, também vai influenciar a capacidade que eu tenho de detectar algo. Olá, sou Ricardo Costa, diretor da Fitness Academy. Estás a ver uma aula sobre a nossa temática do exercício clínico. Fique contente que estejas aqui. Ensinar é o que nos move todos os dias. Continua até ao final, vai valer a pena. Estas affordances podem também ser vistas como constrangimentos, onde eu não olho só para elas como algo que orienta o meu movimento em termos externos, mas também como algo interno que pode influenciar o meu movimento. Exemplo, se eu tenho uma determinada dor no ombro, isso vai ser uma affordance ou um constrangimento para eu não executar determinados movimentos. E é isto que as affordances nos trazem também como tendência, que é, elas não nos mostram para onde eu tenho de ir, ou seja, elas não têm como objetivo dar-me uma solução específica, elas mostram para onde eu não consigo ir. Exemplo, eu estou a correr, não é? Estou a fazer uma prova de 100 metros barreiras e o ter a barreira à minha frente. Imaginem que eu não sei que, claro que é mais eficiente eu passar pela barreira por cima. Imaginem que eu sou pequenino e não consigo passar a barreira por cima. A única coisa que a barreira me diz é que, eu dou muitas vezes este exemplo, que é, a não sei que eu seja o Harry Potter, eu não consigo passar pela barreira sempre em frente. Ou seja, eu preciso ter um ajuste, ou de passar por baixo, ou de passar por cima, ou de passar à volta. Então, a affordance barreira, para um atleta vai ser um constrangimento, uma oportunidade de ação que me vai levar à técnica de passar por cima da barreira. Para alguém, por exemplo, para um idoso, vai ser um constrangimento para ele se baixar e se aproximar do chão ou ir à volta. No treino, nós podemos ver aqui um exemplo desta aplicação, que é, eu neste caso estou a fazer um clean com hip-lock para a caixa e eu coloco, por exemplo, os ab mats e os halteres como affordances, como orientações para a minha execução do movimento. Porque eu, por exemplo, imaginem, onde é que eu posso utilizar a affordance dos ab mats? Se tiver um cliente que não está a levantar muito a perna e eu quero que exista mais esta flexão rápida da coxa femoral e o mais cedo possível. Eu coloco uma barreira para induzir o meu cliente a não bater, como é óbvio, contra a barreira. E no fundo,
Este hebmete vai-me ajudar à promoção da flexão da coxofemoral e os halteres vão-me ajudar a ter este foco de atenção para o meu endpoint, para onde eu quero chegar, para o meu objetivo, em vez de eu pôr o pé muito à frente, muito atrás ou muito ao lado, e isto vai-me permitir chegar então com alguma orientação a esta posição final. Okay? O que é importante entendermos aqui? Que o teu movimento é aquilo que o teu corpo encontra como melhor solução naquele momento, dado quem tu és, onde estás e o que precisas de fazer. Algo fundamental para esta capacidade do movimento surgir e emergir é esta ideia da percepção-ação e da relação com a percepção áptica, que depois vamos falar de uma forma muito rápida, ok? Então, percepção-ação para explorarmos um bocadinho mais. Não é? Se vocês, por exemplo, pensarem nesta estratégia, vão lançar uma bola devagar para alguém e depois vão lançando cada vez mais rápido. E vocês vão perceber que o corpo daquela pessoa vai se mexendo de forma diferente de acordo com a velocidade da bola. E vão perguntar, olha, porquê que mexeste de forma diferente? A tendência vai ser, olha, porque eu vi a bola a vir de forma diferente, opá, e ajustei-me. Mas não há um processo natural de pensamento. Há sim um processo de onde eu tenho as minhas formas de captação, visuais, táteis, etc., que me vai permitir ajustar aquilo que está a acontecer na realidade. Então eu estou sempre a perceber, a agir, perceber, a agir, perceber, a agir. Então, a ideia é, eu primeiro vejo, depois penso e depois mexo, ou seja, eu primeiro vejo, tenho algo computacional e depois mexo, não. Eu vou mexendo enquanto vou vendo e enquanto vou interagindo com as coisas e vou evoluindo e adaptando-me à medida que eu mexo. Um exemplo que eu gosto de dar, claro que estou a simplificar muito este processo, mas vamos pensar que eu tenho algo na minha vida que influenciou a percepção que eu tenho num agachamento. Por exemplo, tive um PT que me disse, não podes passar os joelhos à ponta do pé, que ainda te lesionas. Depois eu vou ficar com aquela ideia de, ok, opá, não sabia que me podia lesionar. Depois, no futuro, eu vou estar, por exemplo, com outro PT e ele vai-me perguntar, olha, já estás habituado a fazer agachamentos, não estás? Por aí fora? Ela, sim, estou super habituado a fazer agachamentos. Então vamos fazer aqui um overhead squat. E ela vai fazer o overhead squat e, por exemplo, não passa os joelhos da ponta do pé. E se eu olhar só para uma perspectiva biomecânica, vou colocar logo a pressão onde? Opa, se calhar a mobilidade tibio-társica precisa aqui de algum trabalho. Mas a verdade é que ela tem uma história por trás que justifica ela percepcionar o agachamento com essa limitação da deslocação anterior do joelho. Então, eu se calhar, quando me vou perguntar porquê que os joelhos não passam da ponta do pé, eu preciso não só ter em consideração esta perspectiva biomecânica, mas também tudo aquilo que o meu cliente passou antes. A percepção áptica é algo que nos ajuda muito nesta relação da percepção-ação e de criar movimento, que é, no fundo, vamos simplificar, a habilidade de perceber as coisas de olhos fechados. Né? Um dos exemplos muito grandes utilizado para isto é aquele cabeceamento que o Cristiano Ronaldo fez na Juventus em 3 metros ou 3 metros e qualquer coisa, em que não há nenhum momento em que ele olhe para o jogador, para a baliza, para o guarda-redes, ele está sempre a olhar para a bola e até já estava a saltar antes da bola sair do pé do jogador. Ou seja, esta percepção do meu ambiente vai influenciar também a resposta do meu movimento e a capacidade que eu tenho de interagir com esse ambiente. Um exemplo muito simples é, se vocês fecharem os olhos, pegarem num taco de beisebol comprido, num taco de beisebol mais curto, mas exatamente com o mesmo peso, vocês vão conseguir, mesmo de olhos fechados, através da deslocação do peso, perceber qual é o taco mais comprido ou mais curto. Ou seja, isto é a nossa capacidade de adaptação e de reagir ao ambiente. Que conclusões podemos então tirar destas aulas? Que o movimento não é necessariamente executado pelo cérebro especificamente, mas sim que ele vai emergir da relação entre o corpo e o contexto, entre o sistema nervoso e o contexto. O treinador aqui tem que deixar de ser um instrutor e tem que começar a pensar que affordances vai colocar no treino. Quando manipulamos estas affordances, estas restrições, nós temos que entender que não estamos a controlar a resposta, estamos sim a criar condições para uma auto-organização. Na próxima aula vamos introduzir aqui um pouquinho este contexto e conceito de biotenseridade que nos ajuda a perceber melhor esta ideia de transferência de forças no nosso sistema. Até já! Chegaste ao fim. Isso diz muito sobre ti. Esta foi uma aula de um curso completo que temos na nossa escola online. Se ficaste com vontade de ir mais fundo no tema, o link está na descrição, com um desconto especial só para quem assistiu no YouTube.